Tá aparecendo lá? Não tá aparecendo. Graça e paz, meus irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. E nós vamos dar início a esse culto no lar. É um tanto informal. Hoje eu quero fazer aqui assentado, para a gente poder gravar, né? E para ficar bom aí na gravação. Eu quero dar boas-vindas a quem está visitando, as irmãs estão visitando aí pela primeira vez, e aos que já são da casa, né? E agradecer a presença de todos, o carinho com que todos têm nos recebido sempre aqui nesta casa. Vamos orar, vamos falar com Deus. Mesmo assentados, eu quero conduzir uma oração com os irmãos. Querido Deus, nós estamos tão agradecidos a Ti. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem sustentado. Agora, Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, nesse culto de adoração, nesse culto onde a palavra de Deus será pregada, onde o Senhor tem total liberdade para falar aos nossos corações. Pois nós pedimos, ó Pai, a Tua presença manifesta aqui conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos tentar cantar Senhor, formoso és. Todos conhecem, pelo menos a maioria, né? Senhor, formoso és. Sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, Senhor, eu faço esta oração. Santuário em teu louvor, faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, Senhor,
eu faço esta oração. Santuário em teu louvor, santuário em teu louvor. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a Elisa. Vamos lá, Elisa, venha adorar a Deus, pode ficar ali junto. Vamos ver se eu consigo mostrar ela aí, né? Aí. Amém, graças a Deus. Meu barquinho, né? Vamos lá. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a Elisa. Vamos cantar. Vamos cantar aqui. Isso, tem que... Aí. Dá uma ajustada aqui. Agora foi o contrário. Volta um pouquinho. Assim a gente vai improvisando. Aí tá bom. Acho que deu. Deixa eu ver se ele tem um parafusinho atrás. Tá bom. Ficou perfeito. Vamos cantar 193. Logo depois, a Ana vai cantar Vaso de Alabastro. 193. Alma abatida. Sim. Sim. Vamos lá. Sim, tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceso Jesus virá. Intercede por ti, minha alma, espera
males salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Amém. Graças a Deus. Irmã Ana vai cantar Vaso de Alabastro. Vamos fazer o seguinte, você vai cantar aqui bem onde eu estou. Vou tirar a cadeira, você fica de pezinho aqui, que a gente não precisa mexer, né, na câmera. Te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Me ilumina seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, do pobre pecado. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos
aos teus pés, Senhor. Meu vaso de alabastro, quero te oferecer. Ilumina seus pés, porque santo tu és, meu louvor receber. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continue abençoando a pequena Ana, que continue sendo uma bênção, né? Vamos cantar mais um louvor e logo após a Esther vai cantar o seu hino da harpa cristã. Espera aí, que aqui eu estou apanhando do telefone. Harpa cristã, vamos ver aqui. Peguei outro aqui, deixei aquele para filmar e eu estou levando uma surra aqui. Em fervente oração, me ajuda aí que eu não estou conseguindo achar o número aqui. Como é que é? Acha aí, ajuda aí, irmã Rebeca. 577, se eu não estou enganado. Em fervente oração. Após isso, a irmã Estherzinha vai cantar o seu louvor. Depois desse hino. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode excluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.
que a paz que o Senhor pode dar foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando maldade. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldade. Glória a Deus, aleluia. Vamos a toque, toque, toque. A Esther vai cantar o seu louvor. Alguém deseja entrar, é o mal querendo uns vizinhos. Não, 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 você não pode entrar. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Esther, Deus continue te abençoando. Abra sua Bíblia nos Salmos 137. É o livro dos Salmos 137. Eu vou ler aqui assentado mesmo, por causa da câmera, né? E aí, se não levanta, só vão ver minha barriga. Vamos lá. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eu quero dar a ênfase nos primeiros versos, principalmente
o 3 e o 4. Aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Querido Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, diante desse quadro, um quadro tão lamentável e triste para o Teu povo no passado. E que esse cenário possa trazer a nós um entendimento claro do que o Senhor deseja, um entendimento claro de obediência, um entendimento claro de fidelidade na adoração. Nos ajude a compreender estas verdades nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Esse texto me veio à mente hoje, enquanto a gente estava vindo para cá. E a gente começou a conversar no carro sobre isso. Que cena lamentável para um povo que tinha uma promessa. Para um povo que era chamado povo de Deus. Israel estava nesse salmo no meio do exílio na Babilônia. Mas a coisa não chegou a esse contexto da noite para o dia. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou para Israel repetidamente profetas que advertiram a nação de que eles estavam em desobediência a Deus, eles estavam vivendo em idolatria, eles estavam vivendo em injustiça social, eles não estavam cuidando dos órfãos, das viúvas, eles não estavam sendo fiéis a Deus na adoração, na sua vida com Deus. Um desses profetas, que eu creio que se destaca nessa história do exílio da Babilônia, para quem lê a Bíblia, já sabe de quem eu vou falar. O profeta que estava em pleno ministério, no momento em que Nabucodonosor II sitiou e invadiu Jerusalém. Jeremias é esse profeta. Por diversas vezes, Jeremias traz uma mensagem de alerta, dizendo: olha, Deus vai julgar essa nação, se vocês não se arrependerem. E quantas vezes Deus enviou alertas? Deus tem alertado o povo. Deus tem dado sinais de que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu sei que parece ser uma pregação ultrapassada, falar que estamos vivendo nos últimos dias, porque alguém vai dizer: desde os tempos dos meus avós eu escuto isso. A questão é que quando nós falamos últimos dias, é no ponto de vista de Deus. Para nós, pode termos ainda mais uma, 2 gerações, mas para Deus, estamos vivendo nos últimos dias. É claro, é evidente os sinais que nós estamos vendo, que o fim se aproxima. Quando falamos o fim, não é, para o cristão não é fim, certo? Porque é o fim desses sistemas mundiais controlados pelo homem. O que acontece, vocês vão lembrar lá em Daniel, que o rei, isso já no exílio, então, depois esse povo ser levado para a Babilônia, eu vou contar a história bastante salteada, né? Eu vou
Vou para a Babilônia, volto, venho antes, depois, para vocês entenderem. No final você vai ver que faz sentido. Daniel, lá já no exílio da Babilônia, ele, quando foi levado, o povo foi levado, porque então Nabucodonosor invade, faz esse cerco, não é, a Jerusalém, invade a cidade, leva o povo de Deus como escravo para a Babilônia. Quando ele está na Babilônia, você vai ver, e aqui eu já estou citando o livro de Daniel, 4 jovens que vão ser escolhidos pelo rei da Babilônia como líderes, jovens proeminentes, são chamados Daniel, o que nós conhecemos por Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 jovens com posições altas no governo. Eles fazem um propósito, um voto entre si, dizendo assim: nós não vamos nos banquetear com os banquetes do rei. Como alguém de posição importante e elevada, esses jovens teriam que se assentar e comer de tudo que se servia ali e participar desses banquetes. Eles dizem: nós não nos venderemos. E aqui a gente vê um princípio de integridade. Integridade quer dizer se manter inteiro, se manter incorruptível, mesmo em meio ao pior cenário possível. O certo é que nós vamos ter a história, né, de Daniel na cova com os leões, nós vamos ter a história de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo, né? Mas durante essa estada, né, em Babilônia, foram 70 anos. O rei teve um sonho que o perturbou muito. Onde ele viu uma grande estátua. Essa estátua tinha características. Sua cabeça de ouro, o tronco, né, de prata. E me ajudem aí, eu estou citando só porque eu quero achar o contexto. As pernas de bronze, depois ferro, e por último os pés de ferro e barro. Ele contemplava essa estátua. Quando de repente ele olha e vê uma pedra sendo cortada sem mãos de uma montanha e é lançada aos pés da estátua. Essa estátua cai ao chão e vira pó, como se nunca tivesse existido. E dali se levanta um grande monte. Aleluia. Glória a Deus. O rei ficou perturbado. O que significa isso? Chamou todos os magos, todos os videntes, não é? Que poderiam dar a interpretação do seu sonho. Até que chamaram Daniel. Eu estou encurtando bem a história, né? Porque esse não é o tema. Chamam Daniel. E Daniel, então, um jovem que tinha esse dom de Deus. Ele dá ao rei a interpretação. Ele diz: Deus te mostrou as coisas que vão acontecer num tempo futuro. Essa visão não é só para o teu tempo, mas Deus te mostrou todo o tempo. Irmãos, o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque Deus mostrou coisas a Daniel do tempo dos judeus, do tempo dos gentios, da conclusão de tudo. E Daniel diz para o rei: o que você viu são os reinos gentios. Essa estátua está representando os governos deste mundo. E você é a cabeça de ouro. Eu quero que você grave isso. A Babilônia simbolizava a cabeça de ouro. Depois vieram outros reinos, vieram os gregos, vieram os romanos, mas nenhum deles se igualou ao poder, à imponência do Império Babilônico. Grave bem isso, porque isso é importante para a gente entender esse texto. O reino da Babilônia
foi tão poderoso que, se você estuda um pouquinho as características dessa cidade, os sistemas de irrigação, os sistemas de defesa, para aquele tempo, você não encontraria uma tecnologia tão avançada, uma coisa tão imponente. Os muros de Babilônia, segundo alguns historiadores, daria para se andar com cavalos e carroças por cima do muro. Era uma cidade impenetrável. Pergunto, onde está a Babilônia hoje? Não tenham medo. Impérios vêm e vão, mas Deus para sempre permanece. Aleluia. Alguém disse, nós vamos reescrever a Bíblia. Estão com essa ideia agora, né? Vamos ter que fazer uma nova edição da Bíblia. Porque, na verdade, eles querem acabar com os cristãos, varrer o cristianismo da história. E eu vejo muitos preocupados com isso. Sim, você deve estar preocupado até onde te compete, mas deixa eu te dar uma palavra de encorajamento. O que estão tentando fazer agora? Já tentaram fazer ao longo dos últimos 2000 anos e não conseguiram. O cristianismo sobreviveu a uma das maiores forças militares que esse mundo já conheceu, chamado Império Romano. O cristianismo irrompeu no meio da maior força intelectual que esse mundo já conheceu. Os maiores filósofos que esse mundo já conheceu existiram no período em que a igreja estava nascendo. A igreja rompeu e enfrentou o intelectualismo grego. O cristianismo sobreviveu diante da maior perseguição religiosa feita pela religião mais poderosa daquele tempo, que era o judaísmo. Então, não tenha medo. Eles perseguem. Mas enquanto Deus não pôr um ponto final, o cristianismo avançará. Porque então Daniel diz a ele, essa pedra simboliza o reino de Deus. Vai chegar o momento em que esses reinos desse mundo virarão pó. E no lugar, Deus estabelecerá o seu reino. Então, quando nós falamos o fim, é o fim desses sistemas mundiais. É a introdução do reino de Deus, porque eu creio, sim, no reino literal. Creio no reino espiritual também, mas creio no reino literal, como a Bíblia assim promete. Agora, eu fiz toda essa volta e vamos voltar para antes do exílio. Deus envia Jeremias. Você pode ler um pouquinho sobre isso em Jeremias capítulo 25. Ele avisa, olha, o juízo vem. Deus envia avisos, Deus envia alertas, e você só precisa atender a esse alerta. As pessoas dizem que o cristianismo coloca cercas, o cristianismo te sufoca, o cristianismo te proíbe. Não é uma cerca para te sufocar, é uma grade de proteção para a sua segurança. Quando nós colocamos um muro em nossa casa, numa cidade grande, não é para nos prender, não é para nos manter presos ali, é para manter os ladrões para o lado de fora. O aprisco das ovelhas existia não para castigar as ovelhas, mas para protegê-las do lobo, pois o pastor, depois de colocá-las dentro do aprisco, ele mesmo se adeitava à porta, ou seja, para qualquer um entrar ali teria que passar pelo pastor. Que coisa gloriosa, gente. Aí Jesus vem e diz assim, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Se o lobo quiser entrar para capturar uma ovelha, ele tem que passar primeiro pelo pastor. O pastor tem cajado. O pastor tem a arma crucial para defender a ovelha. O Senhor é o meu pastor, disse Davi. Ele entendia dessa linguagem. Ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Agora aqui, voltando à primeira deportação de Nabucodonosor, invadindo Jerusalém. Então, Deus envia o alerta por Jeremias.
esse povo obstinado prefere ouvir uma multidão de profetas falsos ao ouvir Jeremias. Primeira mensagem é: arrependam-se, para que Deus não envie juízo. O povo permanece obstinado. Aí Deus vem e diz: olha, o tempo do arrependimento já passou. Agora vem juízo. Agora serão 70 anos lá na Babilônia. Aí surge um falso profeta e diz: não, é 2 anos só. É muito melhor você crer numa mensagem dessa de 2 anos do que de 70. Eu preferiria. Não, vamos lá, 2 anos. É melhor 2 do que 70. Mas a verdade é que Deus tinha falado a Jeremias e era 70 anos. E foram 70 anos. Então, eu estou resumindo para o momento em que Nabucodonosor chega a Jerusalém. E enquanto ele está sitiando a cidade, vai chegar o momento que o profeta novamente chega à presença do rei. E diz assim: olha, passou o tempo do arrependimento. Eu avisei que viria juízo. Então agora não tem mais o que fazer. A melhor coisa, rei, se entregue. Vá de bom grado ao rei da Babilônia. Porque a vontade de Deus e estar no plano de Deus agora é estar na Babilônia. Se renda, porque assim vocês escaparão com vida. Mas um povo obstinado prefere os falsos profetas do que a palavra de Deus. Eles insistem que suas alianças, que seus aliados vão trazer alguma paz para eles. O fato é que, de verdade, eles são oprimidos. A Babilônia invade Jerusalém. Leva o rei, a família do rei, leva o povo, todo o povo é levado para a Babilônia. Eles pegam os 2 filhos do rei, os herdeiros do trono, e matam na frente do rei. E depois disso furam os seus 2 olhos. E esse rei teria que viver o resto de seus dias com a última imagem que seus olhos viram, a morte dos seus filhos. É esse povo que passa por todo esse contexto que está aqui no Salmo 137. Penduraram suas harpas. Não cantamos mais. Eu penso isso, quando eu vejo essa cena, isso me emociona. Porque por causa da obstinação de um rei, uma geração inteira pereceu. Deus se cansou de tentar resgatar uma geração inteira. Vocês não querem saber de mim? Então vão por sua conta e risco. Agora, o ser humano ir por sua conta e risco é a pior desgraça que ele pode querer. Uma geração. Deus parou de tratar com aquela geração. Quando eu penso nisso, eu rogo tanto a Deus: não abandone a nossa geração. É claro, estamos falando da antiga aliança. Deus tem tratado diferente na nova aliança. Hoje o sangue de Cristo intercede por nós dia após dia. E por isso é que Deus não deixou essa geração. Porque há um sangue, há um cordeiro intercedendo por nós. Agora, irmãos, essa cena de Salmo 137, que é a que fala muito comigo. Então nós estamos vendo um povo tipificado pelo seu rei, com os olhos furados, com uma tragédia, com uma vergonha. Imagine todos os religiosos religiosos como eram, envergonhados, porque era um povo que tinha uma promessa,
e agora escravo. A vergonha era grande, a humilhação era grande. E eles sabiam que não tinha esperança, porque era 70 anos. Estar na vontade de Deus era estar na Babilônia. O profeta diz, olha, agora vocês vão para lá, construam suas casas, vivam suas vidas, ou seja, invistam lá, vivam suas vidas tranquilamente, que vocês não voltam antes de 70 anos. Eles aprenderam a duras penas que quando Deus determina, Deus cumpre. Mas isso vale para as bênçãos também. Se Deus te escolheu, se Deus prometeu te abençoar, Ele vai cumprir. Amém. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O fato, irmãos, que me chama a atenção nesse salmo, eu vou voltar no que eu falei sobre a estátua de Nabucodonosor, daquele sonho que ele teve, que simbolizava o seu reino, o reino mais imponente dos gentios, dos não-judeus, de toda a história dos gentios, o reino mais poderoso, mais belo e imponente foi o reino da Babilônia, tanto que espiritualmente, quando Deus quer mostrar algum simbolismo para a igreja, lá em Apocalipse, a Babilônia vai ser mencionada como um exemplo, como um modelo, sim, de confusão, de engano, de prostituição. Então a Babilônia foi o maior reino, o mais imponente da história. E aqui chegamos no Salmo. É comum na história que um povo, dois reinos entravam em guerra. O reino vencedor escravizava o perdedor. Fato. O reino vencedor impunha o seu costume ao perdedor. Nós vemos isso no Império Romano. O Império Romano vinha arrastando, dominando tudo. Aonde eles chegavam, eles impunham a cultura romana. Certo? Eles jamais iam pedir, manifesta a sua cultura para a gente. Você não tem esse precedente na história. Mas aqui no Salmo 137, nós estamos falando de um povo opressor, do maior reino que os gentios já viram. A cabeça de ouro lá vista por Nabucodonosor na interpretação do sonho, na visão que Daniel interpretou. Esse reino poderoso, imponente, está chegando para o povo que eles escravizaram, dizendo assim, ei, canta para nós nos hinos de Sião. Nos alegrem com os louvores de Sião. Ah, irmãos, isso mexe comigo. Primeiro eu me pergunto que hino era esse? Que hinos eram esses? Que até o reino mais opressor, mais pulso firme, parava para ouvir. E dizia, olha, nós queremos ouvir esse hino. Você está entendendo? O que você oferece a Deus? Ofereça o melhor. Mas o fato, irmãos, que esse povo estava entendendo que os babilônios não estavam querendo ouvir os hinos de Sião para adorar o Deus de Israel. Mas eles queriam se alegrar. Vamos nos entreter com os seus hinos. Esse povo então diz assim, não. Como é que nós vamos entoar os cânticos do Senhor em terra estranha? O seu dom, o seu talento, não foi te dado por Deus para você glorificar, para você entreter o mundo, para você glorificar os reinos desse mundo. O seu dom, o seu talento foi dado por Deus para você glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, em tudo, quer na minha vida, quer na minha morte, que eu possa glorificar a Deus. Eu gosto demais do apóstolo Paulo. Se tivesse lá no céu, quando estivermos lá, se tivesse isso, né?
um caderninho e uma caneta, eu ia pedir um autógrafo. Eu falar, olha, eu preciso, eu quero ficar perto. Porque o que esse homem passou, fala-se em teologia de prosperidade, eu não quero aqui atacar pessoas, estou falando de ideia. Se você acredita, amém, seja feliz. Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre a teologia da Bíblia. A teologia da prosperidade diz assim, tome posse da sua vitória, tome posse, peça, exija de Deus e Ele é obrigado a te dar. Porque depois saíram os testemunhos, porque eu era falido, quebrado, minha esposa tinha me largado, eu estava, eu entrei para a igreja, eu abri uma empresa, eu tenho 3 carros, eu tenho um prédio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou bem, as pessoas olham para aquilo e falam, uau, eu estou pobre, eu estou falido, eu estou quebrado, eu estou divorciado, eu preciso ir para essa igreja. Ele vai com a esperança não de encontrar Cristo, mas de ter os seus bens. O que acontece é que a grande maioria se frustra. E quando sai da igreja, muitos têm se tornado ateus, e os piores ateus são aqueles que passaram por igrejas. Entraram em igrejas com objetivos que não são os do Evangelho. Isso é um plano do diabo, não é esse o assunto agora, mas eu só vou dar uma pincelada, porque o diabo tem levantado líderes evangélicos com um propósito: deturpar a Bíblia. Tirar o foco de Cristo para eles. Eu ouvi um líder, e é claro que eu não vou mencionar nem a igreja, nem o seu nome, que ele dizia, é só aqui nessa igreja que você vai ver milagres assim. E não é nem uma das nossas igrejas pelo Brasil, não, porque tem obreiro aí que não tem milagre, tem que ser aqui. Fazendeiro, milionário. Aí você já entendeu quem é. Se eu der mais dicas, eu só vou dizer seu nome. Né? Então, de tudo, né? Gente, deturpando a Bíblia. O foco não é mais Cristo, o foco é o homem. Tem que ser comigo, na minha igreja. O foco não é mais a salvação, é a cura e a prosperidade. Eu creio em cura, eu já tenho visto milagres de Deus, eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vejo Pedro e João chegando na porta do templo chamada Formosa, lá em Atos capítulo 4, aquele mendigo aleijado pedindo esmola, ele diz assim, olha para nós, ele olha esperando receber alguma coisa, e Pedro diz assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem levanta, dá um pulo, e sai glorificando a Deus, entra dentro do templo, as pessoas começam a se reunir e olhar para Pedro e João. Uau, eles têm o dom de cura divina, que homens, que líderes. O que Pedro faz no seu segundo discurso? Ou melhor, no primeiro discurso, depois da cura desse homem. Falou, irmãos, por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse pelo nosso poder que esse homem foi curado. Tira os olhos de nós, porque nós não tem nada a ver com isso. Mas foi o poder e a fé no nome de Jesus que deu a ele as suas pernas. E a partir daí eles pregou o quê? Cristo, evangelho cristocêntrico. Não há espaço para culto à personalidade na igreja do Deus vivo. Aleluia. Não há espaço. Mas o diabo levantou líderes para deturpar. Porque quando as pessoas falam, você é evangélico, você diz sim, eles têm em mente a prosperidade, os mercadores da fé. E muitos ateus têm se levantado por causa desse tipo de comércio da fé. Vamos comparar os mercadores da fé com o apóstolo Paulo? É vergonhoso. Não para Paulo, é vergonhoso para esses mercadores. Porque quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, seu último capítulo da última carta que ele escreve em vida, esse homem está mendigando uma capa, porque ele está com frio e não tem uma capa. Esse homem está pedindo, olha, todo mundo me abandonou, Timóteo, até você. Ele não escreveu, mas ele deixou assim na entrelinha. Porque na minha primeira defesa, ninguém saiu a minha defesa.
Ninguém apareceu para me ajudar. E ninguém incluía, claro, Timóteo. Mas que o Senhor não impute isso sobre eles. Porque ele estava ciente do seu chamado. Você já parou para pensar uma igreja que, segundo historiadores, nessa época tinha ali quase 500 mil de cristãos? E nenhum teve coragem de aparecer no julgamento, porque era dado, sim, ao prisioneiro o direito de ter testemunhas em sua defesa. Esse sistema judiciário que nós conhecemos tem muito de suas bases no sistema romano. O direito de defesa, a prisão preventiva nasce lá no Império Romano. Era preso por 10 dias. E durante esses 10 dias ele tinha que ter acusações. Se não tivesse acusações, ele seria liberado. Se tivesse acusações, seria levado a julgamento. Então, no final dos 10 dias, ou ele teria que ser conduzido a julgamento, ou teria que ser solto. Esse sistema, muita coisa nós herdamos desse sistema romano. E Paulo está dizendo, em outras palavras, eu leio aquele texto de 2 Timóteo 4, de 500 mil irmãos que eu tenho, que foram ganhos pelo ministério de Paulo. Porque eu não estou falando da igreja gentia apenas, da igreja judaica, da igreja de Jerusalém, estou falando dos gentios. Todas as cidades por onde Paulo passou, em suas viagens missionárias, Filipos, Corinto, Éfeso, Galácia, Frígia, tantas cidades, tantas igrejas, 500 mil pessoas. É muita gente, irmãos. E Paulo diz, ninguém veio. Eu enfrentei o império sozinho. Sabe por que não foram? Porque naquele momento, isso está acontecendo logo após Nero incendiar Jerusalém. Incendiar Roma. E botar a culpa nos cristãos e iniciar a sua implacável perseguição contra os cristãos. Historiadores dizem que faltou madeira para fazer cruz para matar cristãos. A ponto de chegar o momento, o imperador determinar que eles fossem presos nos postes de Roma. Passava-se piche neles e punha fogo à noite para iluminar a cidade. Com eles vivos, ainda em vida. É nesse contexto que Paulo é preso. Paulo, o maior líder dos cristãos. Paulo é, nesse momento, o inimigo número 1 de Roma. O criminoso, entre aspas, mais procurado da nação é capturado. E agora está preso. Vai a julgamento, você acha que alguém vai ter coragem de ir lá testemunhar a favor dele? Porque se fosse, seria o próximo a ser pendurado nos postes de Roma. Paulo está entendendo toda essa situação. Ele diz, o tempo da minha partida está próximo, eu já estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. Venha logo, Timóteo. Porque Demas me abandonou. Demas foi um grande pregador. Esteve com Paulo por muito tempo, viu muita perseguição, mas eu penso, quando o caldo engrossou com essa perseguição de Nero, ele falou, não dá. Andar com Paulo, não tem como ser próspero andar com Paulo. Veja a história dele. Qual foi a prosperidade de Paulo? Pisou na Europa, primeira cidade, Filipos, vara, cadeia. Sai dali, vai para Tessalônica. Ele tem que sair fugido de Tessalônica. Vai para Bereia, tem que fugir. Chega em Atenas, passagem rápida. A cidade que ele mais ficou foi Corinto. Em todo lugar que esse homem ia, até depois de preso, no meio do transporte, o navio ainda naufraga, vai a pique. Chega na ilha, beleza, os bárbaros ajudam, faz uma fogueira, porque estava frio demais, os homens tudo molhados, vão ter uma hipotermia, vão morrer, acende a fogueira, o único que está preocupado em manter a fogueira acesa é Paulo. Sabe, o foco no seu ministério, no seu chamado, mesmo preso, ele assume sempre a liderança, botando lenha, pega a lenha, põe no fogo para manter todos aquecidos. O homem naufragou, o homem está indo preso para ser julgado, naufragou, escapou com vida. Agora, pegando a lenha, uma víbora venenosa gruda na mão dele. Ele puxa, todo mundo fica. Esse homem é bandido mesmo.
o que o mar não conseguiu fazer, a víbora, os deuses não vão deixá-lo viver. Ele vai morrer. Em poucos minutos vai morrer. E ficaram observando Paulo, nem ficou, nem febre não deu. Aí já mudou, não, esse homem não é bandido, esse homem é um Deus. Mas vai vendo a vida desse homem. Você queria a prosperidade de Paulo? Eu queria. Eu queria. Porque quando ele fala lá em 2 Coríntios, 2 Timóteo, se você quiser abrir aí, o que para mim é a maior prova da prosperidade de Paulo. 2 Timóteo 4. Versículo 6. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati meu combate, o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Aleluia. Essa era a prosperidade dele. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Veja o versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Espera aí, Paulo, como assim? Você está entendendo? Que daqui a alguns dias vai chegar uma determinação, uma ordem do Supremo Tribunal de Roma, uma ordem de execução com o crime subversão contra o imperador e por proclamar Cristo como Messias, condeno Saulo de Tarso, cidadão romano, à morte por decapitação. Cumpra-se. Vai chegar nas mãos do carrasco, daqui a alguns dias, essa carta. E o carrasco vai descer as escadarias dessa prisão marmetina completamente escura, porque não tinha entrada de luz, o ambiente era úmido, era insalubre, era frio. E ele vai chegar à porta e dizer: Saulo de Tarso, chegou a sua hora. Você caminhará até um seco lugar onde se executam os cidadãos romanos que não podem ser crucificados, têm que ser decapitados. E a sua cabeça será cortada, separada do seu corpo. Você sabe disso, Paulo? Sim, eu sei. Mas o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Gente, o foco do Evangelho não está nos materiais aqui, nessa vida. Porque todos vão morrer um dia. Ao homem, Hebreus 9, 27, está ordenado morrer em uma única vez, vindo depois disso o juízo. E o que Paulo está olhando aqui pelos olhos da fé não é esta vida. Ele diz: sim, o Senhor vai me livrar da obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Isso aqui é prosperidade. O resto, irmãos, o resto é pobreza. Há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Nós temos Cristo. Aleluia. A fonte da maior riqueza que esse mundo não pode nem imaginar. Deixa eu voltar para o Antigo Testamento aqui para concluir. Esse povo, com a beira dos rios da Babilônia, não podia entoar os hinos do Senhor em terra estranha. Um povo imponente, pedindo louvores, pedindo hinos, música, expressão artística de um povo escravo. E esse povo dizendo: nós não vamos fazer isso. Não aqui. Valores não se negociam. Princípios não se negociam. Fé não se negocia.
Eu contei um tempo atrás, semanas passadas aí, um testemunho que aconteceu. E eu conto isso não é para que vocês, pastor, não é isso. Não olha para mim, não. Mas foi o que Deus pôs no meu coração naquele momento. Vou repetir esse testemunho pessoal. Eu vi alguém tocando um teclado, um instrumento. Eu achava aquilo, quando eu tinha meus 13 anos, logo que me converti. Eu achava aquilo tão lindo. Um dia eu comprei meus primeiros salários, né, trabalhando, eu comprei um tecladinho simplesinho. Falei, eu vou aprender a tocar. Misericórdia, que negócio difícil. Aquilo não entrava na minha cabeça. Não entrava, eu não conseguia entender aquilo. E eu pedia, Senhor, me ajuda a entender isso. Eu quero tanto tocar para louvar ao Senhor. Porque eu vejo as pessoas tocando, então aquilo parece que traz uma paz à alma. Depois de muito esforço, e música, para quem está querendo aprender, é mais esforço do que dom, sabia? Há uns poucos iluminados aí que parece que já nascem de fábrica, né, com aquele chip do conhecimento musical. Mas isso é raríssimo, viu? É raríssimo. É esforço, é suor, literalmente é dedicar em cima repetidamente para fazer o teu cérebro entender. E depois de muito esforço, eu consegui fazer o básico. Eu fiquei tão feliz, que coisa maravilhosa poder adorar a Deus. E eu tocava na igreja e eu sempre gostei de louvar. Um dia na empresa, disse, nós vamos fazer uma festa aqui, final de ano, e a gente descobriu que você toca. Eu falei, sim, eu toco na igreja. Então, você vai, lá tinha um piano, no aeroporto ali em Curitiba, quem já foi sabe, tem um piano assim na praça de alimentação, e eles iam fazer a festa ali na praça de alimentação. E você vai tocar. A gente quer que você toque alguma coisa e tal. Pode ser até os hinos, louvores da sua igreja. Essa escritura me veio ao coração como uma flecha. Eu me lembrei da minha oração. Eu quero aprender para te louvar. Eu disse, olha, com todo respeito, sem faltar com educação, mas eu não vou participar. Ah, mas por que a sua igreja não deixa? Não, minha igreja não tem nada a ver com isso. É uma questão de princípio. Eu prometi a Deus. Não tenho nada contra quem vai fazer, porque às vezes Deus pode dar uma direção diferente para outro, mas esse é eu com Deus. Eu pedi a Deus esse dom, porque é um dom, eu pedi a Ele para ter a inteligência, para aprender, para que eu queria louvá-lo. Agora, como é que eu pego isso que Ele me deu para louvá-lo e vou entreter vocês com isso? Eu falei, não dá. Porque isso me veio muito forte à mente. Como entoaremos os louvores, os cânticos do Senhor em terra estranha? Louvor a Deus é louvor a Deus. Entretenimento é entretenimento. O grande problema, irmãos, é que essa geração não entende mais o que é louvor a Deus e trouxe o entretenimento para dentro da igreja. Pastores não se preocupam mais em apacentar ovelhas, se preocupam em divertir bodes. Essa é a verdade. Por isso, o mundo está indo para onde está. Se esta igreja primitiva dos dias de Paulo enfrentou o intelectualismo grego, enfrentou o Império Romano, enfrentou o legalismo religioso do judaísmo e implementou uma mudança cultural na história. Eu quero que você entenda o impacto da igreja cristã na história contra o intelectualismo grego, contra a cultura greco-romana que era depravada. Esses valores que hoje estamos lutando para segurar, eles nascem no cristianismo. Os gregos, os romanos não tinham os valores que temos, não. Era normal um homem ter amantes, a esposa saber e está tudo bem, ele precisa, isso é bom para ele. Era normal a relação, né, entre pessoas do mesmo sexo, lá na cultura greco-romana.
Era normal a promiscuidade. Para você ter uma ideia, dentro da cidade de Corinto estava o maior templo da igreja, ou melhor, da deusa Afrodite. Eram mais de 1000 prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas, dentro do templo de Afrodite. A sua prostituição era a que mantinha o templo de Afrodite. A adoração lá era literalmente carnalidade. Os cultos ao imperador, que foi estabelecido, se eu não estou enganado, por Domiciano, se não estou enganado. Talvez possa errar o imperador aí, mas foi estabelecido ali, depois da morte de Paulo, o culto ao imperador de Roma. O imperador foi elevado ao status de um deus. Você tinha que ir lá queimar incenso para ele, adorar ele como um deus. E isso se faziam sacrifícios de animais, se ofereciam em homenagem ao imperador. Após isso, esses animais então era feito um grande churrasco, um grande banquete, todos comiam, bebiam até ficar bêbado, depois ia a noite adentro, em orgias. Isso era normal, isso era a religião. É contra isso que o cristianismo lutou. E implementou a cultura do reino. Implementou valores que existem até hoje. Agora, se a igreja primitiva mudou a história cultural, a igreja moderna está jogando tudo pelo ralo. Porque o mundo está como está, em grande parte por esses mercadores da fé. Mas deixa eu dizer, Deus nunca ficou sem um povo na terra que não se vende. Nessa Babilônia, haviam 4 apenas. Que no momento em que, após aquela visão, aquele sonho, Daniel interpretou, então Nabucodonosor constrói um monumento, uma estátua, e agora ordena ao povo. Vai ser tocada a música, e agora nesse horário todo mundo tem que parar o que está fazendo, ajoelhar e adorar essa estátua. Apenas 4. Dos milhares que foram levados como escravos para a Babilônia. Somente aqueles jovens permanecem fiéis. Vocês estão entendendo? Mas tinha eles. Será que Deus pode contar com você, jovem? Lá na escola? Será que Deus tem você, mocinha, rapaz, jovenzinho, irmão, irmã? Lá na empresa? Será que Deus pode contar com você, dizer assim, esse está permanecendo fiel, custe o que custar? Oh Deus, não é uma mensagem de autoajuda, porque o teu evangelho, principalmente as mensagens do Novo Testamento, não é autoajuda, mas é a ajuda que vem do alto. É a preparação da igreja para encarar as lutas que sobrevêm sobre ela, mas olhando com os olhos para o invisível, para aquele momento final, porque é ali onde toda obra será manifesta, Senhor. Aqui nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar perseguição, lutas. Mas, Senhor, eu sinceramente, Senhor, eu quero ser um desses que jamais se venda por dinheiro, que jamais se venda por fama, que jamais negligencie o princípio bíblico, Senhor, ainda que eu tenha que ficar sozinho com poucos irmãos junto conosco, mas que nós possamos, Senhor, entender o que é ser cristão, o que é realmente viver o genuíno cristianismo. Ó Deus, que esses irmãos e irmãs aqui nesta região possam compreender isso, Pai. Que o Senhor possa levantar chamas, tochas acesas aqui do Evangelho
ó Deus, que não estejam olhando para os benefícios desta vida, que não estejam olhando o que o inimigo pode fazer a esse corpo, mas estão olhando a cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém. Como disse o apóstolo, a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, conforme o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ó Deus, essa grande hora em que a trombeta soará, em que o Senhor aparecerá nos ares, visível a todo este mundo, como o Senhor prometeu, do mesmo modo que o Senhor subiu, o Senhor há de voltar. Ó Deus, nós estamos esperando esse momento, porque é nesse momento em que toda a obra será manifesta. Ó Deus, que possamos ser essa geração, esse grupo de pessoas que está na terra, em nossa geração, representando o verdadeiro cristianismo. Ainda que tenhamos que enfrentar o intelectualismo universitário, ainda que tenhamos que enfrentar a força opressora de todas as autoridades mundiais, ainda que tenhamos que enfrentar até mesmo os legalismos religiosos que temos atualmente, Pai, mas que jamais venhamos a nos vender a nossa fé, vender os nossos princípios na Tua Palavra. Eu sei que o Senhor está tratando com crianças agora. Eu sei que o Senhor está falando no coração desse jovenzinho agora. Ó Deus, levanta esse jovem, Pai, para a Tua obra. Levanta, Senhor, esta jovenzinha para ser também usada pelo Senhor, para ser um instrumento em Tuas mãos, essas crianças que cantaram, esses meninos aqui, Senhor, que o Senhor possa levantar pregadores do Evangelho nesse lugar, que o Senhor possa levantar aqui uma grande obra poderosa nessa região, que as pessoas possam vir de todos os lados para dizer o que está acontecendo aqui. Nós queremos saber o que é esse poder, o que é essa direção de Deus nesse lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, porque essa não é uma obra do homem, não é uma obra minha, eu não sou nada, eu sou teu servo. Deixa-me ser servo e apenas servo, Senhor, para levar o teu evangelho. Levanta outros que estejam com essa mesma chama em seus corações. Usa poderosamente, Senhor, salva pecadores. Eu sei que muitos ainda vão assistir essa pregação do evangelho em outras cidades, em outros lugares. Nós estendemos esta oração a todos e agora repreendemos esta enfermidade que está assolando essa vida. Nós repreendemos a todo o poder das trevas, a toda a força maligna, sob o poder e a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que me segurar para não continuar, né? Aleluia. Senão nós vamos noite adentro. Eu já cochilei à tarde, agora eu vou até madrugada. Glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. É bom demais servir a esse Deus. Aos irmãos que vão acompanhar a programação aí pelo nosso canal, Deus te abençoe. Não foi possível transmitir ao vivo, a internet ficou oscilando aqui um pouquinho, mas vocês não vão perder, né? Foi gravado, você está acompanhando aí, estará acompanhando depois. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos ministrar a comunhão aqui para as irmãs, e você fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós desejamos a você todas as bênçãos espirituais. Amém. Deus te abençoe. Nós encerramos ali a transmissão.